Olá a todos e todas, eu sou o professor Jair Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre literatura e formação de professores. Eu sou o professor mestre em educação e meu campo de pesquisa se deu justamente na literatura e na formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. E hoje, particularmente, vamos tratar aí do meu tema de pesquisa, a formação de professores e a literatura, as suas possíveis contribuições. Primeiro, gostaria de destacar que o nosso referencial, a partir de alguns autores de grande relevância para este tema, o primeiro deles é Antônio Cândido, que faz a conceituação do que é literatura e ainda mais ele traz a questão do direito à literatura, que todas as pessoas têm direito à literatura, assim como a um direito universal. Esse texto está sendo também recomendado aí ao final dessa nossa aula, o texto O Direito à Literatura. Outra maneira também, para conceituar literatura, nós trazemos a autora Lajolo, que discute o que é literatura. Literatura seria apenas os livros, as publicações, como um Dom Casmurro de Machado de Assis, por exemplo? A autora vai além, porque ela diz que literatura está no dia a dia das pessoas. A literatura seria a piada que um amigo conta para o outro, a história que uma avó conta para o seu neto, uma história da qual eu compartilho no meu canal no YouTube. Literatura estaria onde? Se não em todos os lugares, em todas as pessoas. De maneira que literatura não é somente o erudito, não é só o Machado de Assis, mas também é o dia a dia, é a literatura falada, ali sentida como uma questão estética. A literatura, eu gosto de dizer que ela é a palavra especializada, é a palavra estética, é a palavra da beleza do dia a dia. Assim como é também a beleza dentro da sala de aula. A literatura precisa e merece estar na rotina, no cotidiano de todos os alunos, bem como fazer parte, como expressão de literatura, como o campo artístico literário, da qual a BNCC também faz menção, mas que ela esteja inserida no dia a dia como questão de arte, como um professor podendo compartilhar a literatura com seus alunos, seja numa história, seja numa leitura compartilhada ou outras tantas questões que também os autores apontam. Vamos à frente também, compartilhando as nossas ideias acerca de literatura, relembrando também um autor muito importante, que é o Rito Cosson, que fala de práticas literárias dentro da sala de aula. Ao final, no final do slide, você também vai poder conferir a nossa referência para esta pesquisa. Seguindo ainda nessa nossa aula, falando sobre a questão da literatura e da formação de professores, destaco aí a autora Soares, que traz aí a questão da burocratização da literatura. Ela diz que a literatura muitas vezes está inserida no cotidiano, no planejamento, ou seja, no dia a dia da prática da sala de aula, como mais uma questão a ser feita, como mais um peso que deve ser trabalhado com os alunos. Não vista como uma questão estética, como uma questão literária, como uma questão de arte em sala de aula. E por ser assim, vista muitas vezes como uma burocratização, ela passa como todo um bloco de conteúdos que os professores têm que dar conta continuamente em suas rotinas. Lógico que faço recorte para esse momento em especial que nós vivemos de pandemia, em que a literatura também deve estar envolvida nas práticas dos professores. A literatura pode ir muito em seus efeitos, assim diz Todorov. Ela nos faz viajar, nos faz vislumbrar, nos faz crescer. E
trago também aí a contribuição de um maravilhoso autor, conhecido de todos, que é o Paulo Freire, em seu texto, em seu livro, que ele fala a respeito da importância de ler. Ele diz que a literatura, nesse caso aí do nosso assunto, mas ele diz que a leitura é muito mais do que ler as palavras. Quem lê, lê um mundo. E nesse sentido, quero trazer o recorte de que a literatura, ela é a beleza, o especial dentro do dia a dia das salas de aula. Uma outra questão que levanto é: e o professor teria essa formação para compartilhar literatura de forma artística com seus alunos? Essa é uma questão que foi levantada na minha pesquisa e uma questão também que eu vejo muita necessidade de ser refletida aí ao longo da formação de professores, da formação continuada. Os professores geralmente não têm essa formação. Em especial, no meu caso e de outros tantos colegas, eu tenho uma formação artística e que me possibilita compartilhar a literatura com mais envolvimento. Mas isso não quer dizer que os professores não possam ter essa formação. Ao contrário, devem e podem ter essa formação literária para que possam compartilhar a literatura. Mas, voltando lá ao pensamento de que a literatura não é somente o erudito, a literatura pode ser compartilhada a partir das experiências vividas por cada professor. Eu trago muito das minhas memórias de infância nas minhas práticas como narrador de histórias, por exemplo. E acredito que os professores também têm essa carga, essa bagagem literária. E que a partir dela podem sim compartilhar literatura com seus alunos. Isto é, compartilhar literatura não tem em si uma regra única como sendo a certa ou a mais recomendada. Eu posso compartilhar literatura a partir dos meus entendimentos com a literatura. Já fazendo isso, tenho aí a missão cumprida de dar acesso à literatura aos meus alunos, assim como diz Antônio Cândido na questão do direito à literatura. Para terminar essa breve nossa exposição aqui, essa breve aula, quero recomendar ao final a leitura de 2 artigos meus que tratam sobre a questão de compartilhar literatura na sala de aula e da formação de professores. Deixo as referências lá no final. Um artigo se chama O Educador como Narrador de Histórias e o outro artigo se encontra com o título de Compartilhar Literatura nos anos iniciais do ensino fundamental. Bem, de toda maneira, a nossa exposição fica por aqui, mas deixo aí ao final as nossas contribuições acerca das referências literárias para este assunto. No mais, espero nos falarmos em breve. Um grande abraço e fique com Deus.